Pessoal da igreja com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem sentar. Tenho certeza que o Senhor já falou muito, já falou comigo. E a presença do Espírito Santo, com certeza, ela é aqui. Eu louvo o Senhor por essa oportunidade. E sei que o Senhor tem algo preparado para nós. Nós o adoramos, nós entregamos a Ele o nosso louvor. Num dia de hoje, né, muitos estão cansados, as pessoas têm uma cultura que faz muita coisa, se cansa muito, mas a gente sabe que se o Senhor não for o centro, se o Senhor não estiver na direção de tudo, tudo é em vão. Eu quero ler alguns versículos, e o Senhor falou comigo, é referente ao dia de hoje. O simbolismo do dia de hoje, né? Hoje muita gente comemora o Natal, comemoram até mesmo o nascimento de Jesus. Nós sabemos que não aconteceu no dia 25 de dezembro, mas eu queria falar um pouquinho sobre esse Jesus, né? Esse Jesus que muita gente fala, mas não conhece, né? E o Senhor, Ele nos deu uma oportunidade de conhecê-lo. Eu vou ler alguns versículos, os irmãos não precisam abrir porque eu marquei aqui, então eu vou com mais rapidez. Eu quero ler primeiro o Isaías, o versículo que está lá no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, que diz assim: Porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Vou ler também, tentem gravar um pouco de cada versículo. Vou ler lá no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz assim: O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vou ler também João, no capítulo 1, dois versículos, o 23 e o 29. O 23 diz assim: Então ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E o 29 diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o último versículo que está lá em Colossenses, no capítulo 1, e o versículo 13 e o 14, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Por que eu li todos esses versículos? Olha, irmãos, quando o pastor falou em trazer a palavra, e na hora eu senti esse dia que vem, né, que comove muita gente, as pessoas passam o ano inteiro brigando, o ano inteiro se engalfinhando, e aí quando chega no dia do Natal, desculpe a palavra que eu vou usar, mas aí vem a hipocrisia, vem aquela coisa de que, né, vamos o espírito natalino, que não é realmente aquilo que o Senhor se agrada. Muita gente hoje pensa que está agradando ao Senhor, mas está desagradando a Ele. E eu quero falar sobre todos esses versículos. Lá em Isaías, o que Isaías fez? Ele anunciou a vinda de Jesus Cristo. Ele nem sabia, eu acho que se chamava Jesus, porque ele não deu o nome, né? Ele foi o primeiro profeta que falou da vinda de Jesus, que nasceria aqui. E ele fala que Deus ia dar o seu filho, porque ele fala que o anúncio que ele deu foi que Deus
daria um filho dele. E esse nome seria chamado pelo nome de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando ele fala, dá esses adjetivos para o Filho de Deus, ele não sabia que assim o chamaria de Jesus, mas ele sabia que vindo da parte de Deus, teria todos esses adjetivos, que esse seria realmente como ele seria visto, né? Ele seria um Deus forte, ele seria maravilhoso. Então, mesmo antes dele saber, ele nem viu também o Jesus nascer. E ele anunciou que assim chegaria o Messias. Quando eu li lá em Lucas, esses 2 versículos que eu li de Lucas, foi quando Jesus nasceu. Foi Lucas contando. Quando Jesus nasceu, o anjo veio lá numa região onde tinha alguns pastores. E o anjo anunciou a eles: eis que trago boas novas de boa alegria. Quando a gente fala de evangelho, a gente fala que o evangelho é o quê? É o anúncio de boas novas. O nascimento de Jesus foi trazido para nós como boas novas de grande alegria. O anjo veio anunciar e disse que foi uma glória naquele lugar. Que os pastores viram a glória de Deus se manifestar lá só através do anúncio de que Jesus tinha nascido. E aí, depois de anunciado que Jesus nasceu, lá em João, quando eu li, fala de João Batista. Todos conhecem João Batista. João Batista foi aquele que anunciou que Jesus já tinha nascido, mas que Jesus ia aparecer muito em breve, muito logo. E esses 2 versículos que eu li, o primeiro versículo, ele fala de quando o João Batista foi interrogado pelos judeus, porque ele ficava lá anunciando que Jesus viria. Ele falava: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, né? Ele batizava o povo para que os pecados deles fossem anulados, né? Fossem perdoados. E aí os judeus que, né, não entendiam e não acreditavam, foi interrogar ele, perguntou para ele: quem você é? Quem é você? E aí o que João Batista fala? Eu sou a voz que clama no deserto. Por que ele fala que ele é a voz que clama no deserto? Porque os judeus conheciam o livro de Isaías. E lá em Isaías, ele já disse que viria a voz que ia clamar no deserto e ia anunciar o caminho, ia anunciar a chegada do Salvador. E foi assim que ele justificou, porque ele não era ninguém. Ele falava: eu não sou ninguém, eu sou somente a voz que clama, né, no deserto, que vim aqui para anunciar o caminho. E aí ele fala também lá no 29, quando ele fala assim, que no dia seguinte viu João a Jesus. No dia seguinte que os judeus interrogou ele, ele estava lá no Rio batizando, no Rio Jordão batizando como era de costume. E de repente quem ele viu? Ele viu Jesus. E aí ele anuncia: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então nós já vimos em situações diferentes, anúncios diferentes de Jesus Cristo. Nós vimos Isaías que anunciou um Jesus que ele nem conhecia, mas ele sabia que seria maravilhoso, que ele seria forte, que ele seria o Pai, né, da eternidade. E aí a gente viu alguém que anunciou, Lucas, né, ele contando lá do nascimento de Jesus. Ele não viu Jesus nascer, mas ele contou que Jesus nasceu. E aí, através do anjo, né, que o anjo apareceu e ele contou. E aí depois a gente vê o João Batista, que teve o prazer de batizar Jesus e anunciar para o povo: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Colossenses, quando eu leio Colossenses, que fala sobre que ele nos libertou do império das trevas. Colossenses
Vocês sabem que Paulo escreveu uma carta ao povo de Colossos, à igreja de Colossenses, e essa igreja era uma igreja que estava muito voltada a fazer cultos, adorar anjos. Eles estavam meio fora da realidade. E aí o que Paulo fez? Ele anunciou Jesus. O Jesus que foi anunciado de formas diferentes lá atrás, ele anunciou um Jesus que já tinha morrido e ressuscitado. E aí ele veio e anunciou assim, olha: eis que ele nos libertou dos impérios das trevas. Então, o que ele quer dizer aqui? Que Jesus, ele veio, morreu, mas ele ressuscitou e libertou eles dessa escravidão, na qual temos a redenção. O que é redenção? Redenção é libertação, é resgate. Quando Jesus, ele ressuscitou, ele veio, passou aqui na terra, a função dele foi linda, tudo que ele fez foi muito lindo. Mas o melhor de tudo foi nos dar a oportunidade de sermos considerados filho dele, né? De sermos, podemos fazer parte, né, do povo que ia ser salvo, porque ele não veio para nós. Nós sabemos que não foi para nós que ele veio para os judeus. Mas os judeus não reconheceram ele, como até hoje não reconhece. E nós o reconhecemos e o aceitamos. E aí, Jesus, o que ele fez? Ele nos libertou desta escravidão. E aí, quando Paulo fala assim da remissão dos pecados, o que ele fez? Ele perdoou todos os nossos pecados através do sangue dele. Perdoou todos os nossos pecados e não nos cobrou nada. Remissão é cancelar o que quer que seja, né? Nesse caso é o nosso pecado, mas a remissão quer dizer cancelar alguma coisa sem cobrar nada. E foi isso que Jesus fez. Ele perdoou os nossos pecados sem nos cobrar nada. E eu quero trazer através disso, irmãos, uma reflexão para nós, em relação a tantos anúncios de Jesus. Nós ouvimos falar de Jesus de várias maneiras. O tempo que Jesus passou aqui na terra, a gente sabe que ele fez muita coisa. Ele curou doenças que eram incuráveis, que até hoje é incurável. Ele curou deficiências que não tem como se curar se não fosse por Jesus. Ele libertou pessoas que eram cativas por demônios, expulsou o demônio dessas pessoas. E ele deu uma nova oportunidade de vida para tanta gente. Gente que era escravizada, gente que vivia por um preconceito, porque aquele povo era muito preconceituoso, e Jesus veio para poder quebrar isso. E aí, a minha reflexão é como que esse Cristo, ele nasceu em nós. Como que esse Cristo, que foi anunciado por várias pessoas, que nós ouvimos um dia alguém falar para nós desse Cristo, como foi que ele nasceu em nossa vida? Ele nasceu como? Através da cura de uma doença? Ele nasceu através de alivio de um desespero? Como que ele nasceu? Ele nasceu no momento de depressão? No momento que a gente não sabia para onde ir? Ou até mesmo no momento de gratidão? Porque as pessoas, quando recebem alguma coisa, mesmo sem querer, falam: obrigado, meu Deus. E aí, de repente, Jesus pode nascer desta maneira. Como que Jesus nasceu para nós? Eu me lembro que para mim ele nasceu porque nasceu na vida da minha mãe. Eu vi a minha mãe ser curada. Eu vi a minha mãe ser liberta de demônios. Eu vi a minha mãe reviver. Foi assim que ele nasceu em mim. E em cada um, como é que esse Jesus nasceu? E aí, ele nasceu. Às vezes nós somos curados. E como que ele vive em nós agora? Como que nossa vida com ele agora? Né? Como que a gente coloca em prática tudo aquilo que a gente aprendeu desse Jesus que um dia nasceu em nós?
né? Esse Jesus que veio aqui e ensinou o perdão, né? Tão difícil perdoar, como é difícil a gente perdoar. Mas se esse Jesus nasceu em nós, nós temos que viver esse perdão. E o amor? O amor é muito difícil. Ele veio aqui, ele falou assim, um novo mandamento lhes dou. Amai a Deus sobre todas as coisas, e o homem como a si mesmo. E aí a gente lembra, os judeus falavam, mas e a lei? Tem tanta lei. Não mata, não rouba. O que importa a lei? A lei só é aplicada para aqueles que não vivem a lei. A lei só aplica para quem é fora da lei. Agora, se a gente viver dentro desses mandamentos que Jesus veio aqui e ensinou para nós, a lei não se aplica a nós. Porque o amor, ele é acima de todas essas coisas. O amor não julga, né? O amor perdoa. O amor traz em nós um sentimento que não é nosso. O amor de Jesus traz em nós um sentimento que não é nosso. Não adianta a gente querer explicar esse amor, porque é amor de Deus, é Ele que ensina. E aí esse Jesus que nasceu em nós, que a gente quer colocar na nossa vida em prática, a gente luta contra essas coisas que Ele ensina para nós. E a gente fala, eu não vou perdoar não, porque eu não sou boba. Eu não vou amar não, porque ele foi muito ruim comigo, ela foi muito ruim comigo. Mas aí, como é que vai fazer para esse Jesus viver em nós? Porque esse Jesus é puro. Ele é Deus forte, ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Então esse conselho todo que Isaías falou, eu sei que está dentro desses evangelhos. Que aqui Mateus contou, João contou, cada um contou da sua forma. Mas aí são conselhos que Jesus deixou para nós. Que se a gente não vive essa prática daquilo que Jesus ensinou, não tem como a gente viver com o Pai da eternidade. O Pai da eternidade. Ele vai ser o nosso Pai eternamente. E a Bíblia diz também que sem a santificação, jamais nós veremos a Deus. Jamais. E quem é que faz? Como que a gente consegue essa santificação? A gente luta tanto para ficar santo. Não, santo não, gente. Esses dois, eu meditei nesses dois mandamentos. O amor que Jesus falou aqui, todas essas outras coisas ficam fáceis. E amor é prática. Eu não durmo hoje e nasço amanhã e acordo amanhã amando. Não, não é assim. Não é mágica, não é passe de mágica. O amor exige esforço, exige perseverança, exige renúncia. O amor exige renúncia. Se não há renúncia, não tem como a gente amar. Porque se a gente ama, a gente não quer ferir. Se a gente ama, a gente quer cuidar. Então tudo se torna nulo quando a gente ama. Todas as dificuldades que a gente tem de seguir aquilo que Jesus ensinou, se torna nulo quando a gente ama. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Porque se fosse impossível, eu tenho certeza que Jesus não ia falar aqui. Porque ele veio aqui como homem. E ele passou tanta coisa aqui que não adianta a gente querer se comparar a ele, não. Porque tem gente que fala, ele veio aqui para viver o que a gente viveu. Jamais a gente vai viver o que Jesus viveu aqui na terra. O nosso corpo não aguenta. O nosso psicológico não aguenta. Então, o viver de todos os dias, uma vida com Cristo, é a base é o amor. Para que ele continue na nossa vida todos os dias. Se não houver amor, não dá, não tem como. E aí,
Jesus nasceu no nosso coração. A gente coloca em prática. Mas será que a gente creu na morte de Jesus Cristo? Porque o que significou a morte de Jesus? A morte dele não é para a nossa salvação. Jesus morreu e os nossos pecados foram perdoados. Nós fomos aceitos como filho dele. E agora a gente faz parte, né, do corpo de Jesus. E aí a gente crê realmente que a morte significa tudo isso para nós? Aí eu fiquei analisando, será? Porque a gente duvida tanto das coisas de Deus. A gente duvida tanto que Jesus é capaz de fazer, que é capaz de nos perdoar. A gente se culpa o tempo inteiro por coisas que o Senhor já nos perdoou. E quando a gente luta contra isso, quando a gente insiste nisso, eu acredito que a gente nega a morte de Jesus na cruz. Quando a gente não aceita muitas coisas que Jesus deixou aqui, dizendo para nós, olha, eu vou ao Pai, vou preparar lugar para vocês. E muitas vezes a gente está aqui e a gente não crê que um dia Ele vai voltar. E aí, isso tudo é o quê? É negar a morte de Jesus, é não ter crido naquilo que Ele falou. Eu vou para o Pai e vou preparar lugar. Foi isso que Ele disse. E aí a gente analisa. Eu pensei muito nisso. Quantas vezes eu duvidei da morte de Jesus na cruz? Duvidar da morte de Jesus na cruz não é que eu duvido que Ele não morreu, não. É do significado da morte dele. É o significado da morte e ressurreição. Porque morte somente não ia adiantar nada se Ele não tivesse ressuscitado. Então esse Jesus que tantas pessoas hoje, desde ontem à noite, está falando que conhece. Esse Jesus que tem tanta gente que deixou de fazer milhões de coisas para fazer uma festa, deixou de comprar o que era de principal na sua casa, para poder preparar uma mesa que não tinha condição de preparar. Para um Jesus que não acredita, para um Jesus que nem conhece. Então, irmãos, de que vale? É uma palavra de reflexão, não é uma palavra de, né? Mas eu refleti muito nisso no dia de ontem, no dia de hoje, porque eu vi, estou falando das pessoas, estou falando da minha casa, da minha família. Tanta coisa que as pessoas fizeram, tantas coisas. Tantas coisas. Passaram um dia, foram para a cidade, e no sol, e na chuva, e comprou, e fez. E daí depois chega no dia de hoje, fala assim, Jesus nasceu. Que Jesus é esse? Esse Jesus nós conhecemos. Esse Jesus nós conhecemos. Nós o aceitamos. Ele nasceu primeiro no nosso coração. E aí a gente creu naquilo que Ele veio ensinar para nós. E a gente procura a cada dia. Porque é um processo. A santificação é um processo. A gente procura a cada dia seguir os passos dele. A gente procura a cada dia entender o outro. Né? A gente procura a cada dia ser melhor. A gente não pode amanhecer um dia pior do que o outro. Um dia tem que ser sempre melhor do que o outro. Porque essa santificação é um processo. A cada dia é uma melhora. A Bíblia diz que basta para cada dia o seu próprio mal. Então não vamos viver o mal de ontem no dia de hoje. Vamos resolver o nosso mal do dia de ontem. Porque hoje, com certeza, virá um outro mal, porque a gente está nesse mundo. E a Bíblia também diz que a gente vai ter aflição nesse mundo. Então, aquelas coisas que nos impedem de viver essa vida com esse Jesus, vamos deixar de lado. Essas coisas de longe que nos impedem.
Nós vamos trazendo muitas vezes na nossa vida coisas que aconteceram há tanto tempo. E as boas novas de grande alegria, que um dia lá o anjo anunciou que Jesus nasceu, a gente não consegue ver. Porque essas coisas têm nos atrapalhado de ver esse Jesus, de andar com esse Jesus. Tantas coisas que nos tira a paz. Tantas coisas que nos dificulta de viver o melhor aqui nessa terra. Coisas que não levam a nada. Né? O orgulho, a falta de amor, a falta de perdão. São coisas que Jesus ensinou tudo ao contrário. Se Ele ensinou tudo ao contrário, a gente não pode viver isso na nossa vida. Porque eu quero viver com esse Pai da eternidade que Isaías falou. As maravilhas dele eu vejo, porque Ele é maravilhoso mesmo. Eu sei que Ele é um Deus forte. Eu sei que Ele é conselheiro, porque Ele deixou aqui os escritos, muitos escritos para nós. E agora viver com o Pai da eternidade. Precisamos resistir, perseverar, para que a gente consiga viver com o Pai da eternidade. A cura, ela é boa, né? A prosperidade financeira, familiar, ter um bom casamento, tudo é bom. Mas tudo isso é inútil se a gente não viver com o Pai da eternidade. Tudo isso é inútil. Amém? E eu queria falar uma frase que eu li num livro, não é minha essa frase, eu li num livro, que fala assim: o cristianismo não é a medida, o cristianismo não é medido pelo seu efeito coletivo, mas pela presença de Jesus na vida de cada um. Muito se diz cristão. Muito se diz assim: o que você é? Eu sou cristão porque eu acredito em Cristo. Se a gente for pelo censo aí, né, ver a quantidade de cristãos que nós temos na face da terra, são milhares e milhares e milhares de cristãos. Mas é assim que Deus mede? Não. Ele mede pela presença de Jesus em cada um de nós. Ele mede pelo que nós vivemos de Jesus na nossa vida. Não é pelo que nós falamos, é pelo que nós somos. Não é pelo que nós falamos, é pelo que nós vivemos. O pastor falou aqui na oração uma coisa que é verdade. Não é de muito falar que a gente vai convencer as pessoas. É com o nosso testemunho de vida, com a nossa mudança de vida. Não importa que as pessoas olhem para você e falem assim: olha, nossa, como é boba. Porque o fulano falou dela e ela está lá amando. Não, eu não sou não. Nenhum de nós somos bobo. Porque nós vamos viver com o Pai da eternidade. E foi assim que Ele ensinou que nós vamos perdoar 70 vezes 7. Na vida, não, por dia. É fácil? Não, não é fácil. Uma vez por dia já é difícil. Tem gente que não consegue perdoar uma vez na vida. E tem a vida paralisada por uma falta de perdão. Mas esse Jesus que nasceu, que essas pessoas que eu falei aqui anunciaram, esse Jesus, Ele que vai fazer essa diferença na nossa vida. Tem uma amiga que diz, e eu costumo sempre citar, que como é que Jesus faz na nossa vida? Porque eu digo assim, aonde Jesus passa tem que ter mudança. É impossível Jesus passar pela sua vida e você não mudar. Se você não mudou, é porque Ele só passou. Passou e foi embora, você deixou Ele embora. Você não pegou Ele para você. E aí assim, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Não é isso? O espírito é de Deus, a alma são os nossos sentimentos e o corpo é esse aqui que a gente, né, vê, que a gente tem. E aí a gente fica brigando muitas vezes com a mudança. Ah, porque agora eu sou crente, agora eu preciso mudar. E aí a primeira coisa que a gente quer mudar é a aparência física.
E ela me falou uma coisa que é verdade, não é assim, é o contrário. O Espírito, ele se relaciona com Deus. O Espírito mantém um relacionamento íntimo com Deus. Quando a gente coloca Jesus dentro do nosso coração, o nosso Espírito tem uma intimidade com Deus. A partir do momento que o nosso Espírito tem essa intimidade com Deus, aí sim, a mudança há na nossa alma. Os nossos sentimentos são outro. Porque a alma, ela tem o quê? Os nossos sentimentos. E aí, quando o nosso espírito, ele está em contato com Deus, os nossos sentimentos são outros. O nosso agir é outro. Então, a mudança, ela vem pelo Espírito. Aí, como é que a gente muda o nosso sentimento? Porque o Espírito está íntimo de Deus. E aí o nosso sentimento entende aquilo que Deus quer para nós. Quando a gente faz a vontade dele, não é porque eu sou esperta, que eu sei a vontade de Deus, não. Eu entendo o que é melhor para mim, porque Deus vai se agradar disso. Então, se o meu espírito está em contato com Deus, os meus sentimentos mudam. Não há mais o rancor, não há mais o ódio, não há mais a mágoa. E aí, mudou. O espírito entrou em contato com Deus, os meus sentimentos mudaram. Automaticamente, o meu externo vai mudar. Porque não tem como o Espírito estar aqui. O Espírito do Senhor está dentro de mim. E as pessoas não veem em mim o brilho do Espírito Santo. Aí sim o meu externo vai mudar. Aquilo que desagradava ao Senhor que eu falava, eu não falo mais. Os palavrões que eu falava, eu não falo mais. A maneira com que eu me vestia que desagradava ao Senhor, eu não me visto mais assim. Não porque alguém falou, não. Mas porque eu sinto o Espírito Santo dentro de mim. E Ele fez essa mudança na minha vida. Então a gente não pode lutar contra aquilo que a gente não tem o poder de lutar. Então é muito simples. Muito simples. Viva esse Jesus que as pessoas anunciaram, falaram tanto no dia de hoje. Vamos viver como esse Jesus viveu. Vamos crer no nascimento, na vida, em tudo que Ele fez enquanto vivo. Vamos crer na morte e ressurreição dEle. Vamos crer que o Senhor, Ele tem o poder de nos libertar, de nos fazer novo. Porque é assim que foi anunciado: eis que vos trago nova de grande alegria. E quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, a tristeza tem que ir embora. A Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria. É assim que tem que ser. Não é que nós vamos ficar sorrindo o tempo inteiro, que não vamos ter angústia, não é isso não. Mas é que a alegria da salvação, ela não vai embora. Mesmo que as adversidades venham, eu tenho a certeza de que isso vai passar. Se não passar aqui, vai passar quando eu for morar com Deus. Se não deu certo aqui, não fique brigando com Deus, não. Porque o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é no céu. E nós acreditamos nisso. Porque um dia anunciaram para nós esse Jesus. Um dia a gente conheceu tudo que Ele fez. E aí um dia a gente creu na morte e na ressurreição de Deus, de Jesus. Amém, irmãos? E eu queria terminar essa palavra dizendo para todos que estão aqui, que quando Jesus chega, há esperança. Então, se de repente você não via mais esperança por alguma coisa na sua vida, deixa esse Jesus viver com você. Deixa esse Jesus entrar na sua casa, na sua vida. Porque aonde Ele chega, há esperança. Há esperança de um novo tempo. Há esperança de uma nova vida. Até a morte. Se o Jesus entrar. Né? Porque nós conhecemos tantas histórias de que Jesus ressuscitou o morto. Porque Ele chegou lá. Então, se houver morte na sua casa, chama Jesus, porque a vida vai chegar com certeza. Porque aonde Ele chega, há esperança. Amém, irmãos? Eu
Agradeço a minha oportunidade e louvo muito ao Senhor por esse dia, porque durante muito tempo eu vivi como a primeira fase de João Batista, né? Anunciei, falei, ele vai chegar, mas demorou muito para chegar na minha vida. Mas um dia eu o conheci e valeu a pena eu ter o conhecido, porque a minha casa é diferente, a minha vida é diferente. E o Pai da eternidade, Ele está dentro da minha casa. Amém? Eu agradeço a oportunidade, agradeço o pastor. E que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando grandemente na vida de cada um, através dessa palavra. Amém?